a paz, queridos. Aqui estamos nós para o nosso devocional. Antes de falarmos do nosso devocional, colabora aí, se inscreva no nosso canal, dê aquele joinha que muito nos vai ajudar, tá? E ouça esse devocional. E o devocional de hoje, ele tem como intuito falar sobre pensamentos, coisas que estamos fazendo muito nesses dias de confinamento, já que a nossa ideia é trazer lições que os dias de coronavírus nos dá. E para isso eu quero ler em Colossenses capítulo 3, versículo 2, o seguinte: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. O apóstolo Paulo vai nos orientar, pensarmos nas coisas que são de cima da onde? Nas coisas que são do céu, nas coisas que são da glória de Deus, e não nas coisas que são da terra. O que são da terra? As filosofias, a razão, os conhecimentos humanos, todos são da terra. Mas antes de falarmos propriamente o que a Bíblia nos traz, nós vamos colocar aqui os conceitos das ciências a respeito de pensamento. A etimologia diz que pensar significa avaliar o peso de alguma coisa. Em sentido mais amplo, podemos dizer que o pensamento tem como missão tornar-se avaliador de uma realidade. Outro conhecimento parte do grande filósofo Descartes, que viveu lá em 1596, 1650, e que traz uma grande importância no conhecimento humano sobre pensamento. Descartes diz: a essência do homem é pensar. Sou uma coisa que pensa, isto é, que duvida, que afirma, que ignora muitas, que ama, que odeia, que quer e não quer, que também imagina e que sente. Logo, quem pensa é consciente de sua existência. Daí vem a célebre frase: penso, logo existo. Também temos conceitos interessantes na biologia, que vai falar de um neurônio, uma célula excitável no sistema nervoso, que transmite informações por sinais eletroquímicos. Nós temos também o conceito da psicologia, que diz que a manifestação intelectual com o objetivo de responder uma questão ou a solução de um problema é prático, é o pensamento. Que o pensamento pode ser compreendido como um comportamento privado, verbal e não verbal, encoberto ou seja, não manifesto no sentido de que não pode ser detectado por outras pessoas e que necessita ser explicado ou deduzido. Um conceito ainda mais amplo, do meu ponto de vista, quem trouxe foi a psicanálise com Freud, quando ele conceitua o pensamento entre id, ego e superego, as três partes do aparato psíquico. É Freud. O id é o instinto não coordenado, a parte organizada do pensamento é o ego, e a parte crítica é o superego. Também a sociologia tem o seu conceito de pensamento, principalmente baseado em um conterrâneo de Freud, Sigmundo, ou seja, Jung, quando ele conceitua a respeito do inconsciente coletivo. E aí vem a filosofia analítica, que vai colocar que nossos pensamentos são formados a partir de experiências perceptíveis, que dependem dos estímulos que nos chegam.
Por exemplo, se você quer comer uma pizza, você vai pensar agora no telefone para poder ligar para a pizzaria, para chegar até você. Mas eu trouxe todos esses conceitos, e temos muitos mais, sobre pensamento, para mostrar a importância do pensamento. Até porque para muitos o que nos difere dos demais seres é o pensamento. E o que a Bíblia vai nos colocar a respeito do pensamento? A primeira que nós lemos aqui é do apóstolo Paulo aos Colossenses. Pensar nas coisas do céu e não nas coisas terrenas. Ou seja, quem decide o que vai pensar, meu irmão, é você. Lá em Hebreus 3:1 diz: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os seus pensamentos em Jesus. Ou seja, podemos fixar, podemos estar voltado para Ele. E por quê? Primeiro, o Salmo 139, versículo 1 e 2 diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando sento, quando me levanto, e de longe percebe os meus pensamentos. Quer dizer que meus pensamentos são perceptíveis por Deus. Se a filosofia analítica vai colocar que os meus pensamentos, eles não podem ser percebidos pelo outro, a não ser que eu assim coloque. Por Deus não, por Deus todos os nossos pensamentos são perceptíveis. E por isso temos que fazer o que Paulo diz em 2 Coríntios 10:5. Destruímos argumento e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. O meu pensamento precisa se tornar obediente a Cristo. Mas para ele se tornar obediente a Cristo, eu tenho que destruir todo o argumento que se levanta para me afastar de Deus. E esse argumento que se levanta para me afastar de Deus, ele vem da onde? Ele vem de pensamentos da terra, de pensamentos da razão, de pensamentos da filosofia. Nós nunca vamos ver a razão nos levar até Deus. Nós não vamos ver a filosofia nos levar até Deus. Não. O Salmo 94, versículo 11 diz: o Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe como são fúteis. Os pensamentos do homem são fúteis porque eles são voltados para si próprio. O homem quer ser o centro. O homem quer estar acima dos demais. O egoísmo humano faz com que primeiro ele coloque a humanidade acima dos demais, depois ele coloque a si mesmo acima dos demais. Isso daí a Bíblia chama de perversidade, a injustiça, a crueldade. Tanto que lá em Gênesis 6:5 diz: o Senhor viu a perversidade do homem que tinha aumentado na terra, e que toda inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Uma das razões do dilúvio sobre a terra para destruir a humanidade era o pensamento da humanidade. Era sempre para o mal. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que nós temos que destruir esses argumentos que vêm sobre a pretensão de se levantar contra o conhecimento de Deus. E ele vai nos colocar para nós pegarmos esse nosso pensamento que nós adquirimos cá fora, tá? E levarmos ele cativo até Deus e termos em nós todo pensamento que seja obediente a Cristo. O Salmo 10:4 fala: em sua presunção o ímpio não busca, não há lugar para Deus em nenhum de seus planos. Não há lugar. Desses dias eu vi ao final de um repórter, o repórter falar a respeito aí do coronavírus,
E ele fala: a ciência nos salvará. Sim, eu entendo ele. O conhecimento dele é o conhecimento científico, é o conhecimento humano. Nós sabemos que quem nos salva é Deus. E quando até a ciência chega até um conhecimento, ela chega porque Deus deu a ela instrumentos para chegar até aquele conhecimento. Mas, para o homem que, dentro da sua filosofia, que quer se distanciar de Deus, Deus não salva, Deus não existe. Se Deus não existe, não há um Salvador divino. O que salvará será a ciência, ou seja, deveremos ser gratos à ciência e não a Deus. E aí, queridos, Efésios capítulo 4, versículo 17 até o 22, nos traz uma instrução belíssima. Assim diz o versículo 17: assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, ou seja, não vamos viver mais nos nossos pensamentos dominados pelos pensamentos que o mundo nos traz, que não vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento de seu coração. O coração do homem sem Cristo é um coração duro, ele endurece, ele não quer conhecer a Cristo, ele não quer ver essa verdade que está diante de nós. Nós estamos vendo, nesse momento atual, que nós humanos não somos nada. Esses dias eu estive vendo uma pesquisa, quanto que se gasta em bilhões, cada país na ciência, na busca de alternativa, de crescimento. O Brasil está em 10º lugar. Os países que mais investem gastam trilhões. E olha só, nós estamos desde outubro com o coronavírus, até agora já vamos para o mês 5, ou seja, 8 meses praticamente que começou a noticiar sobre o coronavírus. A ciência ainda não chegou, e não é por falta de não querer, não é por falta de não ter profissionais capacitados, de não ter instrumentos. São trilhões que países investem. O Brasil, como 10º, ele investe 2,5% da sua arrecadação. Outros chegam a investir 10%. Então, queridos, nós vemos o seguinte: a ciência se torna pequena diante de um pequenino vírus que está conseguindo causar um transtorno enorme, levar o mundo a uma falência global, onde as pessoas não estão produzindo, onde as pessoas não estão se movimentando. Isso mostra o quê? A vulnerabilidade humana, a vulnerabilidade do conhecimento humano. Por isso que vai dizer aqui Paulo aos Efésios: assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam. Olha o que ele diz: no Senhor insisto. Ele é insistente em Deus, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregam à depravação, cometendo com alvidez toda espécie de impureza. E aí Paulo vai continuar aos Efésios, no versículo de número 22 a 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem. Irmão em Cristo, você é um novo homem. E esse novo homem, tá? Ele tem que ter também novos pensamentos, novos desejos. Ele tem que se revestir dessa novidade de vida, que é amar,
quer ter esperança, quer ter fé. Há tempo atrás eu fiz uma pregação na minha igreja sobre o inferno real e o inferno psicológico. E algumas pessoas antecipam sua chegada ao inferno, já o vivendo aqui na terra. Mas eu não quero falar sobre isso. Eu quero dizer sobre algo que eu vou falar agora, talvez uma pregação futura. O céu real e o céu psicológico. E o crente pode antecipar o céu real na sua vida aqui na terra. Mas como, pastor? Ele pode antecipar primeiro em adoração, no seu relacionamento com Deus. Agora, o meu relacionamento com Deus se dá a partir do meu relacionamento com o meu irmão, com as pessoas ao meu redor. O meu relacionamento com as pessoas ao meu redor se dá quando eu os considero superiores a mim. O meu relacionamento com as pessoas ao meu redor se dá quando eu ajudo eles a carregarem suas cargas. Quando eu os amo, como diz o apóstolo São João, como eu posso dizer que amo a Deus, que não o vejo e não consigo amar o meu irmão que está próximo de mim? Ou seja, eu tenho que antecipar a minha vida no céu. Viva o céu aqui na terra. Viva o céu hoje. Viva os seus pensamentos nas coisas do céu. E aí você vai ter esperança para continuar. Você vai ter fé para continuar. Você vai ter convicção que você nunca está só e que o Senhor está com você. Que o Espírito Santo tem te acompanhado em todas essas horas. Viva os céus aqui na terra é viver em gratidão. Agradeça a Deus pelo dia de hoje. Agradeça a Deus por você estar me ouvindo, por você estar respirando. Agradeça a Deus por você ter se alimentado. Agradeça a Deus, você que tem uma casa, que tem um lar, que tem uma família. Agradeça a Deus pelos membros desta família. Agradeça a Deus por você que tem conhecimento das Escrituras, filhão, agradeça. Agradeça a Deus que foi você que foi gerado, não segundo a carne, mas segundo o Espírito. Viva o céu aqui na terra. Viva os pensamentos de Deus hoje na sua vida. Que Deus te abençoe.